1 Timóteo capítulo 1, versos 3 e 4. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns, que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas, ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Eu queria trazer aqui uma advertência do apóstolo Paulo. Uma advertência do apóstolo Paulo que ele deu a Timóteo, mas com um intuito, não apenas um intuito de advertência pessoal para a vida de Timóteo. Não era uma advertência pessoal para Timóteo, era uma advertência, vamos dizer, ligada à igreja, uma advertência coletiva. Timóteo recebeu ali de Paulo a incumbência, a responsabilidade, a obrigação de realizar uma determinada obra na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, enquanto Paulo foi para Macedônia, na Europa, uma das regiões da Grécia, ali para fazer o trabalho missionário apostólico dele, e pediu para que Timóteo permanecesse lá na cidade de Éfeso, conforme nós acabamos de ler o texto. E a primeira coisa, irmão, que eu tiro, por exemplo, para nós, que embora Timóteo foi um dos principais jovens, mas um dos principais cooperadores do apóstolo Paulo, tá? O que eu tiro de exemplo para nós aqui, primeiro aqui, é que nenhum de nós, nenhum cristão, nenhum crente legítimo, autêntico, lavado, remido pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, ele fica em algum lugar em vão. Ele, de modo algum, um cristão, um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele permanece em algum lugar simplesmente por estar. Sempre que nós estamos em algum lugar, sempre que Deus nos coloca em alguma posição geográfica, seja numa rua, seja num bairro, seja numa cidade, num estado, numa nação, seja em algum setor social, Deus ele tem algum propósito conosco ali naquele lugar. Eu acho que o que falta, muitos de nós, é entender qual é o propósito que Deus tem com você no local que você está. E você precisa, irmãos, entender isso, que Deus não te resgatou, não te chamou apenas para ser aquele crente que vem no domingo no culto, senta na cadeira, participa do culto, da comunhão com a igreja, que é fundamental, que é muito bom, é essencial para a nossa vida nesse crescimento espiritual, mas Deus não te chamou apenas para isso. Você tem uma vida, você tem um trabalho, você exerce alguma atividade no seu cotidiano, ou você é empreendedor, ou você é funcionário de alguma empresa, ou do setor público, ou você, enfim, você tem alguma atividade, você é um ser vivo, um ser humano que se move nessa terra, que vive no meio social, que está introduzido no meio social, e você tem uma vida social. E você de repente está em um determinado local, um determinado lugar, seja na questão de trabalho, seja na questão de família, seja na questão de moradia, mas eu quero que você entenda, Deus ele tem uma obra, um trabalho com você, nos locais onde você passa, nos locais que você frequenta, nos locais que fazem parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Timóteo tem que entender, Timóteo, você não foi ficado na cidade de Éfeso simplesmente para ficar. Timóteo, você tem dom, Timóteo, você tem talento, Timóteo, você tem o selo do Espírito Santo, você tem o revestimento do poder de Deus, você tem capacitação de Deus, então você não vai ficar na cidade de Éfeso por acaso. Eu vou lhe dar uma responsabilidade, eu vou lhe dar um dever, eu vou lhe dar uma obrigação, e você precisa cumprir com esse dever, com essa obrigação. Imagina Deus falando isso para você, e Ele está falando conosco essa noite. Cada um de vocês, dos que estão sentados aqui na frente, até os que estão sentados lá atrás, Deus tem um trabalho para realizar por nosso intermédio. Deus tem uma obra para realizar por meio de você, seja qual for a obra, não sei, não faço ideia, mas Deus tem, e você precisa se dispor a isso, você precisa se dispor a isso, você precisa buscar entender, em que Deus quer lhe usar, por que Deus quer lhe usar, para que Ele quer lhe usar, você precisa entender isso. Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas eu não tenho capacidade suficiente. Meu irmão, esquece esse negócio de pensar que a capacidade são parte dos seus esforços humanos.
do seu intelecto. Claro que nós sabemos que o apóstolo Paulo, o homem que mais escreveu os livros doutrinários para a igreja, era um grande intelectual, sem dúvida alguma. Contudo, há outros crentes que não eram tão intelectuais, que tinham apenas um grau de estudo simples, básico, como a maioria de nós tem. Contudo, foram instrumentos e homens usados nas mãos de Deus. Homens que entenderam que tinham chamado, que entenderam que Deus queria realizar algo por eles, e se dispuseram em ser usados, se dispuseram em ser um canal, se dispuseram em ser um instrumento. Porque eu lhe digo, irmão, a maior mente, a mente mais brilhante, o maior intelectual da igreja, o apóstolo Paulo, se ele não tivesse disposto em ir realizar a obra, Deus não teria operado por meio dele. Deus só operou por meio dele porque Paulo de fato foi o que trabalhou mais do que todos. Então aí está. A questão é você se dispor e entender que Deus quer fazer algo por meio de você. E o que Deus queria que fosse feito? Olha só, porque isso aqui nós vamos aplicar para nós. E qual era a obra que Timóteo tinha lá em Éfeso, enquanto Paulo estava na região da Macedônia, Europa, Grécia? A obra que ele tinha, Paulo disse aí: primeiro, que você advirta a alguns que não ensinem outra doutrina. Esse era o primeiro trabalho que Timóteo recebeu para realizar na cidade de Éfeso. Esse era o primeiro exercício, o primeiro trabalho, a primeira atividade, a primeira grande responsabilidade de Timóteo, e a primeira grande responsabilidade dos cristãos autênticos, legítimos e verdadeiros, hoje do século 21. Foi a grande responsabilidade dos pais da igreja, foi a grande responsabilidade dos apóstolos primeiro, foi a grande responsabilidade dos pais da igreja, do primeiro século até o quarto século, o quinto século. Foi a grande responsabilidade dos reformadores e a grande responsabilidade dos cristãos autênticos hoje. O que, pastor? Advertir alguns que não ensinem outra doutrina. O termo ensinem outra doutrina significa ensinar algo diferente. Não é simplesmente ensinar, por exemplo, hoje eu vou ensinar sobre a doutrina da salvação, vou falar sobre salvação hoje. Aí amanhã eu vou ensinar outra doutrina, que é a doutrina dos anjos. Ou depois da manhã eu vou ensinar outra doutrina, a doutrina do pecado. Então eu já estou aqui ensinando 3 doutrinas, né? Mas quando Paulo diz não ensinar outra doutrina, Paulo está se referindo a quê? A um tipo de doutrina que contrarie a legítima doutrina. Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa advertir aí dentro da Ásia Menor, a esses pregadores que andam por aí, a esses mensageiros que andam por aí, se dizendo que vem em nome de Deus, se dizendo que estão cheios do Espírito Santo, que são emissários de Deus, que são apóstolos, que são profetas. Você precisa dizer para eles que eles não podem ensinar outra doutrina que não seja a mensagem genuína apostólica, a mensagem de Cristo. Então isso, irmãos, era o dever de Timóteo na Ásia Menor, e é um dever nosso nos dias de hoje, que em hipótese alguma, em momento algum, irmãos, nós podemos admitir, ou concordar, ou aceitar, ou tolerar que um outro tipo de doutrina seja pregado, seja ensinado, a não ser a doutrina apostólica. Amém? Nós vimos uma igreja que tolerou isso, a igreja de Tiatira, em Apocalipse capítulo 2. Paulo diz ao anjo, Jesus diz ao anjo da igreja de Tiatira: eu tenho contra ti que toleras que essa profetisa Jezabel ensinem. Eram pessoas que estavam doutrinando, ele chama de Jezabel simbolicamente, para dizer que era uma prostituta idólatra, que era um pregador prostituto idólatra, ensinando outra doutrina. Aí Jesus reclamou do anjo da igreja: você tem que tolerar essa Jezabel que ensine uma outra doutrina, e enganem os meus servos. É exatamente essa a questão, irmãos, porque Deus não quer que outra doutrina seja pregada, irmãos, porque outra doutrina engana, outra doutrina confunde.
E nós não podemos, irmãos, ser covardes. Nós não podemos nos calar diante do quadro que nós estamos vendo aí, com tantas outras doutrinas diferentes sendo pregadas, e nós ficarmos quietos, nós ficarmos calados. Paulo deu uma obrigação a Timóteo: fica na cidade de Éfeso, e não aceite, Timóteo, não permita. Aliás, Timóteo, advirta. Para Timóteo advertir, ele tinha que falar. Para Timóteo advertir, ele tinha que contestar. Ele tinha que refutar. Ele tinha que redaguir as doutrinas que estavam sendo pregadas, doutrinas contrárias. Esse era o trabalho de Timóteo, dentro da região da Ásia Menor. Alguns dizem que Timóteo foi pastor por um tempo na cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso. E o trabalho de Timóteo não era apenas pastorear a igreja, não era apenas pregar no culto de domingo, como era costume, mas o trabalho de Timóteo era também andar pelas ruas, pelas cidades circunvizinhas, e saber o que os mensageiros, que diziam ser de Deus, estavam pregando. E quando Timóteo encontrasse alguém que estava pregando uma doutrina contraditória, a doutrina apostólica, Timóteo imediatamente ia para cima dele e o advertia. Foi isso que os pais apostólicos fizeram, os que vieram depois dos apóstolos. Eles fizeram isso. Eles foram para cima de quem estava pregando com outra doutrina. Inácio de Antioquia foi para cima dos gnósticos com força. Justino Marte foi para cima dos filósofos com força. João Crisóstomo foi para cima da interpretação alegórica que distorcia o verdadeiro sentido da Bíblia, e foi com força. Atanásio foi para cima da doutrina ariana que dizia que Jesus não é Deus, que Jesus não é divino, que Jesus é uma mera criatura de Deus, e ele foi para cima com força. Esses homens fizeram escritos, dedicaram suas vidas a escreverem livros e livros e panfletos e folhetos para refutar as falsas doutrinas que circulavam naquele tempo. Mas me diga, quem está fazendo isso hoje? Não tem ninguém fazendo isso hoje, irmão. Os reformadores, Lutero, o velho Lutero, que todo mundo já sabe. Eu estou casado, Lutero, pastor, já ouvi falar muito de Lutero, amém. João Calvino também reformador, também já ouvi muito falar dele, amém. Ulrich Zwingli também, ouvi muito falar dele, reformador, amém. O que foi que esses homens fizeram? Se não ir para cima das outras doutrinas que estavam sendo pregadas naquele momento, com força, com agressividade, não agressividade no quesito arma, né? Armas bélicas, se bem que Zwingli foi realmente nesse sentido, inclusive até morreu em batalha. Mas os outros foram para cima realmente na questão teológica, na questão doutrinária, na questão de defender o Evangelho. Paulo disse, acho que aos Filipenses, né, que ele foi posto para defender o Evangelho. Eu não posso arrogar para mim esse título de que eu fui posto para defender o Evangelho, quando eu vou distorcer o Evangelho, apenas como uma propaganda que vai enganar o psicológico das pessoas. Olha só, aquela mensagem impactante, ele foi posto para defender o Evangelho, no entanto eu estou distorcendo o Evangelho. Nós precisamos, irmãos, hoje, no século 21, assumir a posição que Timóteo assumiu na cidade de Éfeso. Advertir alguns que não ensinam outras doutrinas, mas nós estamos acomodados. Nós estamos acomodados. Nós nos enclausuramos nos nossos debates teológicos. A gente se fechou nos nossos debates teológicos simplesmente para querer mostrar conhecimento, e nós não estamos indo para cima dos que estão falando heresia, distorcendo a palavra de Deus, pregando outro evangelho e enganando pessoas. Nós estamos calados. Estamos calados por quê? Porque nós queremos amizades. Talvez daqui a alguns anos talvez daqui a alguns anos você vai querer ser um político, então você não pode desagradar essas pessoas. Talvez daqui a alguns anos você vai precisar do voto, então você não pode desagradar essas pessoas.
Não, você vai querer ir para a mídia, rádio, televisão, e se você for contra eles, as portas vão se fechar para você, e aí a gente vai se acomodando, vai se acovardando, vai buscando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Enquanto isso eles vão ganhando terreno, disseminando tudo que é heresia. Mas Paulo deixou para Timóteo, essa é a responsabilidade sua, Timóteo. Então que eles entendam a responsabilidade que você tem como igreja, seja as irmãs, seja os irmãos, sejam os jovens, adolescentes, as crianças, sejamos nós adultos. Temos essa responsabilidade de advertir a qualquer outro que venha falar em nome de Deus, que venha falar em nome de Cristo. Se ele estiver distorcendo a palavra, deturpando a palavra, precisamos adverti-los que eles estão errados. Nós perdemos essa essência, nós perdemos esse fogo, mas ele precisa se acender em nossas vidas. Nós perdemos esse espírito de guerreiros, esse espírito ousado de batalhadores, e nós precisamos restaurar esse espírito em nós. Espírito de guerreiro, batalhador, ousado, intrépido, que combate contra heresia e falsa doutrina, precisa ser restaurado em nós. Afinal de contas, foi para isso que Deus levantou esse ministério. Foi para isso, um dos principais propósitos de Deus levantar esse ministério foi para isso. Olha a nossa trajetória, pegue os vídeos mais antigos do ministério, 2011, 2012, e você vai ver que tudo girava em torno de combater heresia. A trajetória desse ministério foi marcada por isso. Aí agora a gente vai parar? Você está aqui exatamente por isso. Você está aqui exatamente porque você ouviu a mensagem, viu quem de fato eram as heresias, identificou de fato que estão pregando por aí um outro evangelho, e por isso você veio para cá, por causa do zelo doutrinário, por causa da ortodoxia, por causa do zelo da palavra de Deus. Aí agora nós vamos parar, irmãos. Agora nós vamos estacionar. Lembre-se das vozes do Gilmar, do Auricélio, do Enderson, dos outros irmãos que fazem os cultos campais, gritando nas praças, nas ruas. 3 vozes, 4 vozes, e a sua está calada. São 3 vozes gritando nos cultos campais. A minha voz grita aqui nesse púlpito, grita nas redes sociais, mas a maioria de nós, as vozes estão caladas. Se esses 3 ou 4 homens que vão às ruas estão fazendo um estrago, se outros que pregamos aqui, que pregamos pelas redes sociais, Deus está usando para fazer um estrago, quem dirá se fôssemos todos nós, como um exército marchando, com um único propósito. Timóteo, eu quero que você fique em Éfeso. Você não vai ficar aí, Timóteo, à toa não. Você tem um trabalho. Qual o trabalho, Paulo? Advirta aí, as pessoas que você vir pregando outro ensinamento, outra doutrina, diferente desse que nós temos pregado, os apóstolos têm pregado, você advirta eles. Vocês mandem ele parar, mandem ele se calar. Com isso eu me lembro da seriedade disso, quando eu me lembro de Atos capítulo 1, verso 8. Eu vejo Paulo dizendo: se um anjo do céu, se algum de nós apóstolos, ou um anjo do céu vier e pregar outro evangelho, além desse que nós já temos pregado, que ele seja amaldiçoado. Paulo disse: o evangelho é esse, é essa revelação que Deus deu aos apóstolos, é essa mensagem que Deus deu aos apóstolos, essas são as boas novas, essa é a doutrina, esse é o evangelho, precisa ser pregado, que vai salvar vidas, que vai resgatar vidas, que revela Deus, que revela o Messias, que revela Jesus, que revela a doutrina da salvação, a palavra da salvação. É esse o evangelho. Mas se por acaso vier alguém pregando um outro evangelho, que vá além desses, mesmo que seja nós mesmos apóstolos, voltarmos aqui e distorcer o que temos pregado, ou se vier um anjo, mesmo que seja Gabriel, Miguel, ou qualquer anjo aqui, pregar outro evangelho, além desse que nós apóstolos pregamos, que eles sejam amaldiçoados. Olha a seriedade disso, olha a gravidade disso. Nenhum outro evangelho deveria ter sido pregado, irmãos. Nenhum outro evangelho deveria ter sido pregado. Hoje nós temos no mundo de 6 a 8 grandes religiões. Dessas 6 a 8 grandes religiões, nós temos 10 mil seitas que saíram de dentro delas. Aqui no Brasil nós temos as religiões pseudo-cristãs,
Pseudo-cristãs que são apenas aqueles que têm o nome de cristão, mas na verdade não são cristãos, como o Adventista do Sétimo Dia, como o mormonismo, o Testemunho de Jeová e algumas outras mais. Nós temos doutrinas, as doutrinas, as religiões afro-brasileiras. Nós temos as doutrinas espíritas. Temos as seitas orientais. Temos o ocultismo. Mas eu lhe digo, irmão, que as mais perigosas de todas essas seitas que estão por aí, a meu ver, são as pseudo-cristãs. Para mim, a doutrina espírita ela não é tão perigosa quanto a doutrina das igrejas pseudo-cristãs. Adventista, Testemunho de Jeová, Mormons, não. Para mim, a doutrina das seitas orientais, a doutrina das seitas ocultistas não são tão perigosas quanto as doutrinas pseudo-cristãs. E por quê? Porque as doutrinas pseudo-cristãs são as únicas que trazem o nome de Jesus. Como? Vestidos de ovelhas. São os únicos que vêm em nome de Deus, de Jesus Cristo. São os únicos que chegam se dizendo que são enviados de Jesus Cristo, são enviados do Messias, que creem em Jesus. São os únicos que andam com a Bíblia. Os mormons, embora tenham um livro de Mormon, mas eles andam com a Bíblia. Os adventistas do sétimo dia, embora tenham os livros da Ellen White, mas eles andam com a Bíblia. Os Testemunhos de Jeová, embora tenha a Sentinela e tantos outros livros, mas eles andam com a Bíblia, apenas para disfarçar, mas eles não têm negócio com a Bíblia, não querem negócio com a Bíblia. Eles interpretam a Bíblia à luz dos livros que eles têm. E isso está errado. Quando na verdade ele deveria interpretar os livros que eles têm à luz da Bíblia. Então são igrejas de doutrinas perigosas. E isso sem falar. Falei de igrejas pseudo-cristãs, Adventista do Sétimo Dia, Mormonismo, Testemunho de Jeová, mas e as igrejas neopentecostais? As igrejas neopentecostais que têm se proliferado, meu irmão, como uma praga nos últimos dias. As igrejas que mais têm crescido. As igrejas que mais têm se multiplicado. Pode prestar atenção no seu bairro, presta atenção no seu bairro. Quantas igrejas abrem por ano dentro do seu bairro, dentro de Fortaleza? Você vai ver que a maioria esmagadora são igrejas neopentecostais. Igrejas que só estão preocupadas em campanhas, em atrair multidões, em arrecadação financeira, arrecadação de dinheiro. Só pregam curas e milagres e não tem nada de doutrina, não tem nada de evangelho. Só pregam para agradar as pessoas, porque são uma seita. E essas igrejas, irmãos, essas seitas, elas estão tomando conta das rádios. Liga essa emissora de rádio Fortaleza. Aqui que eu me lembro aqui tem, eu não vou dizer nome, tem ali, tem a outra ali, pelo menos 3 ou 4 emissoras grandes, 5 emissoras grandes de rádio evangélicas aqui em Fortaleza. Pelo menos umas 4 ou 5 emissoras grandes, eu me lembro aqui de umas 5 emissoras grandes evangélicas aqui em Fortaleza, fora as outras emissoras também pequenas. Ligue essas emissoras para você ver. Ligue na emissora A e veja que estão pregando. Ligue a emissora B, ali, C, D, A, B, C, D, E, F. Ligue essas emissoras, ligue elas. E veja que está sendo pregada, irmãos. Heresias estão sendo disseminadas, heresias estão sendo pregadas, outras doutrinas estão sendo pregadas, e nós estamos calados. Imagina Timóteo aqui nessa época, com a ordem que ele tinha do Paulo. Imagina Timóteo aqui dentro de Fortaleza, com tanta rádio pregando heresia, distorcendo, pregando um outro evangelho, um evangelho diferente, e Timóteo aqui, imagina como ele não ia estar atribulado. Eu imagino que Timóteo ia bater em tudo que era porta de rádio, e abordar tudo que era de pastor, e dizer: pastor, pelo amor de Deus, o senhor se diz um cristão, se diz um homem de Deus, o senhor está distorcendo a palavra de Deus. Imagine Timóteo buscando as gráficas de Fortaleza, redigindo os seus panfletos e procurando as gráficas de Fortaleza para imprimir panfletos, para distribuir, não dizendo Jesus te ama, mas dizendo: parem de pregar heresia. Porque a mensagem de hoje não, pelo menos para os pseudos cristãos evangélicos, não deveria ser Jesus te ama, mas deveria ser: parem de pregar heresias.
Eu imagino Timóteo fazendo uma listagem das heresias que estão sendo pregadas hoje, e formando um folheto ou um livreto com cada heresia, e fazendo um contraponto para cada uma, e mostrando onde ela está errada, mostrando que elas estão distorcidas, cumprindo fielmente a missão que o apóstolo Paulo havia entregado. E nós podemos fazer isso. Nós, aliás, precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos trabalhar nesse sentido. Precisamos tirar da nossa mente a ideia de achar que o Brasil está evangelizado. Eu lhe digo, o Brasil não está evangelizado. Pelo menos não com o evangelho da graça, pelo menos não com o evangelho do reino, pelo menos não com o evangelho legítimo. Há muita gente confusa, há muita gente escrava. A religião é a que mais escraviza as pessoas nos últimos dias. Religião deveria trazer liberdade, mas é que tem trazido prisão. Religião deveria trazer paz, mas tem sido o pior algoz da sociedade. Religião deveria trazer alívio, mas tem trazido peso. Então entenda, irmãos, que essa responsabilidade é nossa. Quem entende o que eu estou dizendo, por favor? Amém? Então você tem que entender. Advirta alguns que não ensinem uma doutrina diferente. E Paulo vai falar aqui dos objetivos que eles têm com isso que eles fazem. Aliás, ele cita outra coisa importante aqui para Timóteo. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que a edificação de Deus. Quando Paulo fala, nem se dê, diga aos irmãos, primeiro você adverte os que estão pregando heresia, que parem de pregar heresia, e você diga para eles que eles não se entreguem a fábulas. Aí eu fui à procura do sentido original do grego, que significava essas fábulas, e ele disse que essas fábulas, além que nós sabemos que fábula é mito, é lenda, contos, né? Mas fábula aqui está no sentido de instrução. Ou seja, Paulo disse, Timóteo, adverte eles para não pregar outra doutrina. E essas outras doutrinas que eles estão pregando são mitos, lendas, fábulas. Só que eles trazem isso como forma de instrução. Quer ver na prática hoje? Por exemplo, vamos ver na prática, 1º, 2º, 3º século, asceticismo. Boa parte da igreja adotou uma doutrina chamada doutrina ascética, a autodisciplina do corpo, em alguns casos, o autoflagelamento do corpo. Isso levou homens como Orígenes de Alexandria a se castrar. Orígenes se castrou. Ele arrancou o seu próprio membro masculino porque ele era muito tentado na tentação sexual. Depois ele se arrependeu, porque ele viu que a tentação não estava no seu membro masculino, mas estava aqui. João Crisóstomo, boca de ouro, que foi o pregador mais eloquente da igreja antiga, tão atraído pela beleza das mulheres, pela aparência das mulheres, pelo rosto, pelo cabelo, pela sensualidade das mulheres. João Crisóstomo viveu uma vida de ascese, 4 anos no deserto, depois mais 2 anos dentro de uma caverna, e por se alimentar muito mal, ficou muito doente, muito magro, muito debilitado, ensinando, vamos dizer, fábulas, mitos, no sentido doutrinário, de instrução, trazendo isso como uma doutrina para dentro da igreja. Vem para os dias de hoje. Quais são as fábulas que estão sendo ensinadas? Quais são os mitos, as lendas que estão trazendo para nós, para a igreja? Irmão, Deus me revelou que nós temos que fazer 7 semanas aqui, arrodeando um muro. E aqui, irmão, na minha visão, eu vi aqui, irmãos, um muro aqui em frente aqui, de tijolos aqui. Deus me revelou que nós temos que colocar tijolos aqui, fazer um muro de tijolo aqui.
E nós vamos passar 7 semanas rodeando isso aqui, no final nós quebramos com a marreta. Mitos, trazendo esses mitos, essas fábulas. E isso, diz que como forma de instrução, como forma doutrinária, e adotando isso como doutrinas. Esses costumes das igrejas que nós estamos cansados de falar aqui. Seja a doutrina de dízimo, seja a doutrina de sacrifícios de envelopes ungidos, seja doutrinas de votos, de sacrifícios de jejuns que não leva ninguém a nada. Porque nós falamos sobre o jejum domingo passado, fala sério, falamos sobre o jejum, quebrei o jejum. E agora? Vai lá no canal lá para ver essa mensagem. Quebrei o jejum, e agora? E agora nada, meu irmão. Na verdade você não quebrou o jejum, ninguém quebra jejum. A questão é que você está fazendo um jejum errado, religioso, fabuloso, mito. Aí você acha que quebrou, porque foi o que lhe ensinaram. Aí veja lá a luz das escrituras que nós mostramos para os irmãos. Aí vão trazendo mitos, vão trazendo lendas. Sim, porque existiam lendas dos antigos que determinado objeto era consagrado, e determinado objeto tinha o poder de fazer um milagre, de fazer uma cura. E hoje estão usando isso dentro das igrejas, em forma de instrução, em forma doutrinária. E muitos são os cristãos que aderem a esse tipo de instrução. E por isso Paulo estava dizendo a Timóteo, eles vão pregar um evangelho, algo diferente, uma doutrina diferente, e eles vão trazer essas doutrinas diferentes deles, consiste em fábulas, em mitos. Eles vão usar textos bíblicos distorcendo a palavra de Deus, vão usar o nome de Jesus, mas são meramente mitos e lendas e fábulas que eles vão querer introduzir na igreja como instrução, como doutrina, para os irmãos fazerem. E era isso que Timóteo tinha que fazer. Então, primeiro, irmão, nós temos que tomar cuidado com o tipo de ensinamento, de doutrina que vem até nós, que não seja de fato alicerçada em Cristo, que Cristo não tem ensinado, que os apóstolos não têm ensinado. Nós devemos rejeitar. Qualquer coisa que Cristo não ensinou, que os apóstolos não ensinaram, nós podemos rejeitar tranquilamente. Mesmo que Moisés tenha ensinado, mas se Cristo não ensinou e os apóstolos não ensinaram, nós podemos rejeitar. Nós temos que estar atento a isso, não desprezando obviamente as exortações de Moisés, homem de Deus, mas é que nesses últimos dias Deus tem nos falado através do Filho de Jesus, o Messias, e é a Ele que nós temos que dar ouvido, é a doutrina dEle, a mensagem dEle que é para nós. Então qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de palavra, de doutrina que venha até nós, de instrução que venha até nós, nós precisamos analisar se essa doutrina e instrução estão de acordo com a doutrina apostólica. Se não tiver, nós devemos rejeitar. Esse é o grande problema. Olha só, uma vez eu me deparei com um jovem, deixa eu baixar o volume aqui, toda vida eu baixo, e hoje não baixei. Olha, isso aí não consegui baixar não. Olha, irmãos, eu me deparei com um jovem num evangelismo de protesto que nós fizemos lá. Não vai conseguir não, Alice, pode só segurar aí. Eu me deparei com um jovem no evangelismo que nós fizemos lá naquele centro de eventos, aquele gigantesco lá meu nome lá, Gilmar? O Os Soares. Me deparei com um jovem ali, a gente protestando contra aquele movimento todo, e um jovem veio até nós e tentou questionar. Primeiro ele nos mandou ir evangelizar o pessoal que estava do outro lado tomando maconha e droga, porque não precisava evangelizar eles não. Eu perguntei a ele se ele se achava melhor do que aqueles outros, porque os outros estavam errados porque fumavam maconha e droga, eles estavam tão errados quanto eles, porque estavam lá naquelas heresias. Depois aquele jovem veio falar sobre a teologia da prosperidade, porque a viúva pobre deu tudo que tinha como oferta, esperando que Deus a recompensasse com algo melhor. É isso que a Bíblia diz? Jesus disse que a viúva pobre, na hora dos dízimos e ofertas lá, né, no templo, ela foi e deu tudo que tinha, esperando ter uma vida melhor. A Bíblia diz realmente que ela deu tudo que tinha, mas não diz que ela deu esperando algo melhor. Observe que já houve uma distorção doutrinária, que já nasceu aí um mito, já nasceu aí uma lenda, e já está sendo introduzido como instrução dentro da igreja, e aquele jovem já tinha captado aquilo como uma doutrina, de modo que ele já estava procurando disseminar aquela doutrina para outras pessoas.
Aquela pergunta que o apóstolo Pedro faz: e nós que deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? E Jesus disse: ninguém que tenha deixado casa, família, fazendas, campos, por amor de mim e do reino de Deus, que não receba muito mais no tempo presente, e no mundo por vir a vida eterna. Pega-se esse texto e diz que Jesus está dizendo que se você der tudo que você tem para a igreja, tudo que você tem, dê para a igreja, que Deus vai te dar 100 vezes mais. Não é isso que eles falam? Observe que já há um desvio doutrinário, já nasce ali mais uma lenda, mais um mito, mais um conto de fada, que é introduzido como doutrina, como instrução para as pessoas. E se você olhar naquele mesma passagem, você olhar o texto, o texto que vem anteriormente, o contexto daquilo, você vai ver que Jesus acabou de dizer para o jovem rico que vendesse o que ele tinha para que ele pudesse, e desse os pão para que ele pudesse entrar no reino do céu. Aí Pedro foi e disse: Senhor, nós já deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus vai e coloca isso. E quando mais Jesus estava falando exatamente do que nós vemos no livro de Atos, o que é o 100 vezes mais. Aqueles irmãos todos ajudando uns aos outros, todos sendo receptivos uns para com os outros. Os irmãos viajavam de um canto para o outro, embora não conhecesse as pessoas da cidade onde ele ia viajar, onde ele ia evangelizar, onde ele ia trabalhar, mas chegando lá, encontrando a casa de um cristão ali, era como se fosse a própria casa dele, ele era recebido. Claro que existiam algumas regras em relação a isso, que a pessoa poderia passar ali no máximo 3, 4 dias, e a pessoa não podia passar mais de 5 dias. Se a pessoa passasse mais de 5 dias e pedisse dinheiro, podia despedi-lo ele como um falso mensageiro. Não era adotar o camarada e deixar ele morando em casa também à toa, não. Mas aí eles vão criando, irmão, vão pegando esses textos bíblicos e tantos outros, e vão dentro desses textos bíblicos. Pega o texto de que Josué rodeou as muralhas de Jericó, e já começam a criar fábulas ali, e trazer aquilo como instrução para a igreja, como se fosse uma doutrina para a igreja. Pega os 7 mergulhos de Naamã dentro do rio Jordão, e traz aquilo como se fosse uma doutrina para a igreja. E Paulo está dizendo que nós precisamos ter cuidado com esse tipo de instrução que está sendo disseminado para nós. Eu tenho que ter cuidado então com o que eu ouço na própria igreja que eu faço parte, saber se realmente é legítimo, é genuíno, é verdadeiro. E tenho que ter cuidado com o que eu ouço nas rádios gospels e nas TVs gospel. Isso que Paulo está alertando. E claro que esse alerta para Timóteo defender a igreja e a doutrina. Timóteo, no momento que Timóteo passasse para a igreja, os irmãos já iam aprender a fazer por si mesmo, por si próprio. E o terceiro ponto que ele coloca: fábulas ou genealogias intermináveis. Eu gostei da forma como o dicionário grego ele traduz essa questão do intermináveis, porque ele colocou lá no dicionário grego, ele diz que é manter perto. Intermináveis, manter perto, ter, manter, prender ali. Ou seja, eles ensinam essas fábulas, essas doutrinas e fábulas intermináveis perto. É isso que o dicionário grego diz. Eles distorcem a palavra de Deus, eles não pregam a verdade, eles não exortam, eles não repreendem o pecado, eles não mandam o pecador se arrepender, eles pregam, distorcem a palavra, ensinam uma doutrina diferente, ensinam, trazem instruções diferentes, fabulosas, mitos, e eles fazem isso de uma forma interminável, constante, ou seja, para manter as pessoas perto, para segurar as pessoas ali. Era o que os gnósticos diziam para prender as pessoas, que eles, não os apóstolos, Paulo, Pedro, João, os outros não, mas eles, que tinham seus próprios apóstolos, é quem receberam a revelação especial de Deus para a salvação. E só quem tivesse aquele conhecimento especial, aquela gnose é conhecimento, tivesse aquela gnose especial é quem podia ser salvo. Com isso eles iam prendendo as pessoas. Hoje, o que nós vemos hoje? Prega-se à la carte, ou seja, a gosto de cada um.
A mensagem à la carte, a mensagem a gosto de cada ouvinte, de cada freguês. Vocês, nas igrejas hereges, não passam de fregueses naquelas igrejas. São apenas fregueses. Que vocês vão lá, eles vão dar a vocês um cardápio que vocês vão comer e achar bom, para depois vocês pagarem no final em forma de dízimo, oferta, voto, propósito, sacrifício. E Paulo está dizendo aqui, eles fazem isso, essas ideologias intermináveis, com o propósito, o intuito de manter vocês perto, de segurar vocês. Não é assim? Por isso que se fazem as campanhas? Como é que se faz uma campanha? Irmão, nós vamos começar uma campanha hoje de 7 semanas, e essas 7 semanas, você que concluir a campanha, você vai receber sua vitória. Eles trazem alguém para dar um testemunho de uma campanha anterior. Testemunho provoca testemunho. No momento que aquela pessoa dá o testemunho e diz: olha, eu fiz uma campanha no ano passado, mas eu quebrei a campanha, eu não recebi minha vitória, mas agora no mês passado, retrasado, sei lá, 6 meses, eu fiz uma campanha, fiz ela por completo e eu recebi minha vitória. Aí isso já vai provocando outro testemunho, daqui a pouco tem uma cadeia de testemunho, aí eles vão dizer, é tanto testemunho que nós não temos nem tanto tempo para dar oportunidade às pessoas. Mas isso tudo, irmão, não passa de uma manipulação, de algo para prender as pessoas ali perto. O sonho das pessoas é o que? É dar o testemunho. Aí a pessoa fica sonhando em dar o testemunho dela. O meu sonho é dar o testemunho. O meu sonho é entrar no meio dessa multidão, chegar perto do apóstolo, do pastor, do bispo e dar o meu testemunho. Esse é o meu sonho. E ali eles vão fazendo, como Paulo disse aqui, criando essas ideologias intermináveis para manter as pessoas presas perto deles. Quem não quer estar perto de alguém que contou que teve uma vitória porque fez determinada coisa? Quem não quer estar perto de alguém que um monte de gente apontou e disse: é um homem de Deus, aquele homem faz milagre? Quem não quer estar perto de alguém que alguém apontou? Quem não quer estar numa igreja que 10 pessoas disseram que foram lá, fizeram uma campanha, prosperaram, enriqueceram e as coisas melhoraram? Quem não quer estar no meio disso? Todo mundo quer estar, a não ser, exceto aliás os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus não querem essas coisas não, mas a maioria das pessoas querem. Eles ficam se utilizando dessas coisas para prender as pessoas ali. A campanha tem 7 semanas, mas antes de terminar a campanha, ele já propõe outra campanha. Aquele amuleto que ele lhe entregou, você precisa vir semana que vem para ele ungir, para poder funcionar, fazer milagre. E quando você vier semana que vem para ungir, para fazer milagre, ele já lhe entrega outro para você vir na outra semana. E assim eles vão, são coisas intermináveis, que não tem fim. Então Paulo disse que tudo isso são estratégia deles, para prender as pessoas. Mas Paulo disse, irmãos, aliás, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos nos colocar numa posição de defender o evangelho de fato. Precisamos nos colocar numa posição de advertir esses hereges e o povo que segue eles. É dever nosso, não mais de Timóteo, que Timóteo não está mais aqui, é nosso. E é dever nosso de mostrar para as pessoas que eles são hereges, falsos profetas, estão fazendo isso só para prender as pessoas. E depois Paulo vai e fala que essas coisas que eles fazem apenas produzem questões e não edificação de Deus. Produzem apenas questões, problemas, disputas. É ou não é? Disputas. Cada dia nasce uma nova igreja para disputar com essas outras que estão fazendo isso. Produz disputa. Olha a interminável guerra entre Igreja Universal e Igreja Mundial. E qual a diferença de uma para a outra? Nenhuma. Todas as duas são seitas, todas as duas são heréticas, todos os dois líderes são falsos profetas. Aí no meio do cenário surge outra diferente. Plenitude do trono de Deus, a Genoduque. Essa tem um diferencial. Presta atenção, irmãos, presta atenção, irmãos. Essa tem um diferencial. E qual o diferencial? Além de oferecer cura e milagre, ele fala língua, ele sapateia, ele rodopeia, ele tem
a unção pentecostal. Aí nisso ele consegue disputar com a mundial, com a universal, trazendo o povo dos milagres para lá, e com os pentecostais também, que gostam do fogo. O fogo tem, agora de onde vem, aí é que está o problema, né? E aí vai nascendo, e de repente um grupo de pessoas se senta e vamos fundar uma igreja, vamos abrir uma igreja, aos moldes dessa, daquela, e aí vai surgindo grupos e mais grupos, e disputando uns com os outros, e eles vivem aí nessa guerra intermináveis, onde ninguém resgata mais vidas da condenação do inferno, resgata das drogas, resgata dos vícios, resgata da prostituição, mas não da condenação eterna, porque o trabalho deles é apenas um trabalho social e não espiritual, legítimo da palavra de Deus. Não tem poder, não gera conversões, apenas decisões emotivas, onde as pessoas chegam ali e choram por aqueles louvores bonitos, aquele momento de louvor que já é cantado para isso mesmo, para criar emoção na alma das pessoas, levar as pessoas a chorar, e no final elas achar que aquela emoção é fé, e ela está disposta a deixar até a roupa do corpo ali, o dinheiro e tudo para eles, e eles não vão resgatando vidas que estão indo para o inferno, que vão ser condenadas, mas apenas disputando entre si, de modo que segunda-feira o povo da Universal está lá na Mundial, terça-feira o povo da Mundial está lá na Universal, e quarta-feira o povo da Universal e da Mundial estão lá na plenitude do trono de Deus. Eles vão apenas circulando entre si, e quem faz a proposta melhor, o meio melhor para manipular aquelas pessoas, para conseguir tirar o dinheiro que elas têm, para aquela semana que vem não deixe lá na outra igreja, mas deixe lá na igreja deles. Eles vão fazendo isso, irmãos, de forma intermináveis, para manter as pessoas perto deles. Mas Paulo, para concluir, ele dá-nos um alerta, que nós temos que buscar coisas que produzam não questões, mas edificação de Deus, que essa é a igreja legítima, que essa é a igreja verdadeira, a igreja que traz a edificação de Deus. Era esse o trabalho de Timóteo. Timóteo, combata os hereges, combata as heresias, combata as falsas doutrinas, e traga a edificação de Deus para esse povo. Timóteo, é o nosso papel hoje, trazer a edificação de Deus. Está vendo a diferença? Quem está percebendo a diferença? Os outros estavam lá ensinando um evangelho diferente, uma doutrina diferente, dando instruções fabulosas, mitos, e trazendo filosofias, questões intermináveis para prender as pessoas próximas. Mas Paulo está dizendo que a igreja de Deus não trabalha com essas coisas. A igreja de Deus trabalha com edificação, que conduz à fé, que aproxima o homem de Deus. A igreja de Deus não trabalha com movimentações místicas. A igreja de Deus não trabalha com apelações. A igreja de Deus não trabalha com explorações. A igreja de Deus, ela pode cometer muitos equívocos, muitos erros, mas ela jamais vai distorcer a palavra de Deus de propósito, para manipular a doutrina, para manipular pessoas. E Paulo está dizendo aqui a Timóteo que essas trabalhar dos falsos profetas produzem questões e não edificação da parte de Deus. É o que nós vemos lá. Eles só produzem questões entre si e não edificação da parte de Deus, mas questões que giram em torno deles mesmos, da glória deles mesmos. E Paulo está dizendo para a igreja, em outras palavras, que nós temos que trabalhar de um modo que traga edificação de Deus para a igreja, e devemos fazer isso agora. Então, queridos, nós precisamos acordar para isso, precisamos despertar-nos para isso. Você já viu alguém por aí pregando outra doutrina que não seja de Cristo? Com certeza já viu. Já viu por aí pessoas dando instruções que são mitos, fábulas, lendas. Um espírita liga para o irmão e diz: irmão, eu queria mesmo falar com você, porque os mortos sim, eles vão reencarnar, os mortos sim reencarnam. Trazendo um mito, uma lenda,
uma ficção que foi criada por alguém que pegou um texto da Bíblia e interpretou ele de uma forma equivocada. E Paulo está dizendo: trabalhem para que a igreja seja edificada. Mesmo que não consigamos atrair muita gente, irmão, mas trabalhemos para a edificação espiritual da igreja pela fé. Mesmo que passemos por dificuldades financeiras, mas trabalhemos para edificar a igreja pela fé em Deus, pela fé no verdadeiro Evangelho, pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mesmo que atraiamos a antipatia das pessoas, a antipatia gratuita das pessoas, porque eu não digo que é gratuita, porque pregar o Evangelho verdadeiro, confrontar a heresia, não é atrair a antipatia gratuita. Mesmo que passemos dificuldades, mesmo que sejamos mal entendidos e mal interpretados, mesmo que sejamos criticados, caluniados, apontados, mas trabalhemos para edificar a igreja de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mesmo que nos apontem dizendo que nós queremos ser melhor do que os outros, porque nós em momento algum queremos ser melhor do que ninguém. Mesmo que nos apontem, nos critiquem e falem um monte de coisa contra nós, mas continuemos trabalhando para a edificação da igreja pela fé em Cristo Jesus, mediante a verdadeira doutrina. Não abra mão da verdadeira doutrina. Não abra mão para engolir heresia. Não abra mão para fazer parte de uma igreja, meu irmão, herética. Mas siga o conselho que Paulo deu a Timóteo. Não, porque é mais perto da minha casa. Perto da minha casa tem bordel. Perto da minha casa tem bar. Perto da minha casa tem prostituta. Ah, mas tem uma igreja também. Meu irmão, se não for uma igreja verdadeira, é igual essas outras coisas que eu falei. Não, mas eu vou lá perto da minha casa. Perto da minha casa tem boca de fumo. E aí, porque está perto da minha casa, eu vou frequentar? Essa não. Nós temos que ser zelosos, temos que ser criteriosos. Sim. E nós precisamos entender, Paulo deu uma responsabilidade a Timóteo, essa responsabilidade está sobre nós hoje. Está sobre você, meu irmão. Quem, pastor? Você mesmo. Como é seu nome? João, Maria, José, Francisco? É você. Essa responsabilidade está sobre você, de alertar as pessoas, de ensinar as pessoas a se defender contra as doutrinas diferentes, contra as instruções diferentes e contra essas manipulações intermináveis para prender as pessoas perto. Cabe a você fazer isso. Faça isso com a sua mulher, faça isso com o seu marido, faça isso na sua casa, faça isso com as pessoas, mas alicerçado sempre no Evangelho de Cristo verdadeiro. Esquece o livro de Ellen White, esquece o livro de Moroni, de Mormon. Esquece tudo isso. A Bíblia é a nossa única, não é uma delas, é a única regra de fé e prática. Qualquer tipo de experiência, seja mística, espiritual, intelectual, sim, ela tem que ser interpretada à luz da Escritura. E não é pegar a Escritura para interpretar a minha experiência. Não. Se a minha experiência não se alinha com a luz da Escritura, então a minha experiência é um lixo, joga fora. O que vale é a Bíblia. Pastor, Deus me revelou, um anjo veio lá em casa, eu acordei, pastor, eu vi, era um anjo, pastor, eu vi, era um anjo. E o que foi que o anjo disse? O anjo disse que eu separasse da minha mulher e casasse com outro, pois foi o anjo do capeta que veio na sua casa. Interpreta isso à luz da Escritura, porque as pessoas procuram interpretar, né? A Escritura à luz da experiência dela. Aí vai caçar algum texto da Bíblia, o método indutivo, é caçar algum texto da Bíblia para poder induzir o texto bíblico a concordar com a experiência dele. Isso está errado. Então, Paulo foi muito claro, foi muito enfático, e acredito que essa instrução, ela foi de proveito para nós. Então, advirtamos os que estão ensinando doutrina diferente, não aceitamos instruções deturpadas, fabulosas, mitos que não são de fato o que Jesus e os apóstolos ensinaram, e tomemos cuidado com as obras intermináveis que eles fazem para nos manter perto, e busquemos de fato
viver e praticar e pregar aquilo que edifica as nossas vidas em Cristo e que edifica a igreja em Cristo. Vamos ficar de pé em nome